Bom dia, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma semana. A nossa aula agora vai ser de ensino religioso. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vou fazer uma pergunta para vocês. Ontem foi o nosso retorno para a igreja. Quem foi para a igreja ontem? Eu fui. Estou tão feliz porque nós voltamos novamente. Não com a igreja cheia, né? Com todo mundo ao mesmo tempo, mas com as medidas, as precauções que foram tomadas, pouca gente, o distanciamento. Mas foi muito bom estar na igreja novamente. Que coisa maravilhosa. Não tem comparação. Não tem. Então foi muito bom. Então, vocês como é que estão? Tem alguém doente na família? Tem alguém precisando de oração? Se tiver, vocês peçam, falem no grupo. Olha, eu estou precisando de oração, estou passando por um momento difícil. Não precisa dizer exatamente o que é, se não quiser. Mas peça, se vocês acharem que necessita. Certo, gente? Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus pelo dia de hoje, né? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Tu, Deus Todo-Poderoso, Tu estás conosco em todos os momentos. Sabemos que Tu sabe todas as coisas e o que é melhor para nós, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos dizer, que o Senhor possa, Senhor, sempre fazer com que a nossa fé cresça a cada dia, Senhor Deus, porque a Tua palavra é o alimento espiritual para a nossa vida, ó Deus. Tu sabes o quanto é maravilhoso ser alimentado pela Tua palavra. O amor por Ti, Senhor, tem que ser maior que tudo. E esse amor tem que ser cultivado através das Tuas palavras, ó Deus. Que Tu possa estar conosco, cuidando de nós, cuidando da nossa escola, das nossas casas, dos nossos familiares, Pai. Que Tu possa proteger, Senhor, a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nós falamos na aula passada sobre o rei Saul. Agora nós vamos falar sobre o rei Davi. Davi, vou fazer só um pequeno resumo, certo, gente? Da história, um pouco da história de Davi. Davi, antes de ser rei, ele era o quê? Quem lembra? Davi era aquele menino pequenininho e Deus olhou para ele e disse: Davi, ele pode ser o rei Davi, o rei de Israel. E Deus fez de Davi o rei. Mas antes de Davi ser rei, ele pastoreava as ovelhas. E ele ia lá cuidar das ovelhas, conversava com as ovelhas, ele sabia o que era que as ovelhas, quantas ovelhas ele tinha, quando as ovelhas se perdiam, então tudo isso ele sabia. Mas Deus enviou ele para já ir para o exército, para ir treinando, para futuramente ele ser um rei. Só que ele não sabia, né? No início ele não sabia. Mas em algum momento Davi, ele duvidou de Deus? Não, de forma alguma. Quando ele chegou lá, que viu aquele homem grande, Golias, e todo mundo com medo dele, ele ficou indignado. Como é que pode vocês, filho de Israel, ter medo desse homem, temer esse homem? E Deus? E por que vocês não acreditam que Deus esteja com vocês? Deus vai dar a vitória para vocês. Mas mesmo assim, as pessoas estavam com medo. E Davi ali forte. E Davi foi lutar com Golias. Ele não precisou de nada, ele precisou só de 5 pedrinhas, um estilingue para matar Davi, para matar Golias. Por quê? Porque ele acreditava que Deus estava com ele. E ele conseguiu, porque a fé dele em Deus, que Deus ia dar a vitória para ele, era tão grande que ele não precisou de mais nada. Então veja como é, né?
A gente acreditar, a gente saber que Deus está conosco em todos os momentos, independente de qualquer coisa, mas Deus está ali cuidando de nós. Isso é maravilhoso, gente, não tem preço. Deus está sempre cuidando, sempre olhando por nós. Isso aconteceu com Davi. E Davi matou Golias. Depois ele foi lutar, foi lá para o exército. Saul começou a ficar com ciúmes dele, ficou com muita raiva de Davi e queria matar Davi a todo custo. E Davi se escondia, Davi corria para outro lugar e ele queria mesmo assim matar Davi, achando que Davi queria matar ele. E Davi não queria matar ele. Por quê? Porque Davi disse que Deus tinha feito ele rei. Então ele não ia matar Saul, porque não era do agrado de Deus. Deus não queria também que ele fizesse isso, né? Mas com toda a desobediência de Saul, ele morreu lutando. Deus permitiu que ele morresse, ele e o filho. Por quê? Por causa da desobediência, o pecado. Então, como foi que ele pagou o pecado dele? Com a morte. Então, veio a morte e matou Saul e matou Jonathan, matou os dois. Então, o pai e o filho, Jonathan, ele poderia ser rei, mas ele não foi por causa da desobediência de Saul com Deus, que não ligava para as coisas que Deus dizia, ele queria fazer do jeito dele. Então, veio o pecado e veio a morte. Então, o salário do pecado é a morte, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção no que a gente está fazendo para que não seja cobrada depois. Então, essa história de Davi em nenhum momento ele duvidou de Deus. Então, veja a fé que Davi teve com o Senhor. Né? Então, isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Qualquer momento difícil que nós estivermos passando, a gente tem que acreditar sempre que Deus está conosco. Independente de qualquer coisa, Deus está ali nos protegendo. Ele sabe o que é melhor para nós. A gente entrega a nossa vida a Deus porque Ele resolve os nossos problemas. Foi como Ele fez com Davi, quando ele lutou com Golias. A fé dele, a certeza que ele tinha que Deus estava ali com ele foi tão grande que ele foi lutar com Golias sem ter medo nenhum. E Golias era temido por muitos pelo fato dele ser muito grande. Ele tinha uns 3 metros de altura. Então era um homem enorme, grande, né? De você olhar e se assustar. E Davi pequenininho, magrinho, e não teve medo, porque Deus estava com ele. Então essa certeza de Deus na nossa vida está conosco, isso é maravilhoso, porque Ele vai resolver todos os nossos problemas. Certo, gente? Então essa história, um pequeno resumo da história de Davi. Eu vou fazer uma atividade. Vou botar uma atividade dessa revistinha aqui no caderninho de vocês, com algumas perguntas no caderno para vocês responderem, certo? Então, essa é a nossa aula, por hoje é só. Tenham todos um bom dia, fiquem todos com Deus e que orem para que Deus resolva esse problema do vírus, do coronavírus, né, o mais rápido possível. Certo, gente? Então, até a próxima. Tchau, beijo!